Carlos Honorato está aqui na nossa bancada. Professor, eu estou muito feliz de recebê-lo. É um profissional cujo trabalho eu admiro bastante. Te acho super didático, muito esclarecedora a visão que você demonstra sobre o mercado, sobre a economia. E a gente vai ter o prazer de tabelar juntos aqui neste último dia útil de 2025. Seja bem-vindo, bom dia. Pô, muito obrigado. Terminar o ano com elogio faz bem, né, pra alma. Mas obrigado aí mais uma vez pela presença nesse bate-bola. Fim de ano, né? Nós vamos ter a sensação real de que 2026 é só uma continuação direta de 2025. Para quem não parou, né? Parece que não vai ter parada. E não vai ter parada mesmo, porque você viu que a agenda é gigantesca hoje, importante, tem muita coisa acontecendo, então vamos comentar, né? Dia pesado. Vamos lá, professor. Vou começar pelo tempero, pela atmosfera que esse overview permitiu a gente acessar. A gente vê que hoje temos um dia ou de estabilidade para os indicadores ou de algum apetite pelo risco. É um clima um pouco diferente de ontem, quando a gente estava com um tempero mais da realização, vários índices chegaram a cair, longe de terem sido quedas assustadoras, mas ontem era um dia mais de realização, repouso, cansaço. Hoje eu vejo uma estabilidade, mas um pouquinho mais de apetite pelo risco. É aquele apetite de quem vai comemorar o fim de ano, né? Antigamente, não sei se você não deve lembrar disso, mas na Bolsa de Valores em São Paulo, o pessoal jogava papel picado no último dia do ano. Depois procura na internet, lá deve ter coisa dos anos 80. Que era o dia do mercado encerrar mesmo, né? Falar, chegamos ao fim de um ano que foi turbulento, né? Mas o bom do turbulento é que você tem muita variação e essa variação pressupõe ou pode gerar grandes ganhos, né? Eu acho que foi um ano positivo quando a gente avalia, né? Esse apetitezinho final de risco é para terminar com um pouco de emoção, mas não vai faltar emoção para o ano que vem, né? Então tem coisa aí que a gente vai já analisar no começo do ano, né? Daqui a 2, 3 dias já começa a bater de novo essas informações, mas eu acho que em modo geral o mercado teve um desempenho ok, né? Foi positivo, não diria que foi bastante positivo, mas diante de tudo que a gente poderia passar, foi uma passagem razoável, né? Essa é uma boa forma da gente começar a tabela. Assim, o balanço de 2025, pensando para a gente recortar direitinho aqui o assunto, na Bolsa Brasileira. A gente tem ali, praticamente 160.500 pontos. Ontem foi uma leve realização para o Ibov, 0,25% de marcha ré, mas foi um ano muito bom para a Bolsa Brasileira, a despeito do que muitos imaginavam quando a gente recua no tempo e volta para janeiro de 2025. Mas é uma festa em que pouco se falou português, não é? Foi o fluxo estrangeiro que sustentou. Tinha uma frase do Delfim Neto que era muito divertida, que ele usava para o câmbio, que ele dizia o seguinte, né? As formiguinhas estão descendo o rio em cima de um graveto, né? E elas acham que estão comandando o graveto, né? O que acontece no Brasil é que boa parte do que aconteceu aqui, a gente acha que comandou a agenda, mas no fim a gente foi meio que levado pelas situações, né? O Gustavo Franco escreveu um artigo muito interessante ontem dos 3 quase nãos, ou coisas que não aconteceram. Então a gente se assustou com o Trump aí na parte fiscal, a gente se assustou com o dólar, né? Da parte fiscal não, com o Trump na parte das tarifas. A gente estava preocupado com o fiscal e o fiscal está preocupante realmente, mas no final do ano a gente teve uma queda aí de câmbio efetiva por conta do estrangeiro, né? Não foi uma questão nossa. Então a gente meio que navegou estilo formiguinha e aproveitou as ondas, mas não foi a gente que comandou esse negócio. Tem uma outra frase menos elegante do que essa do Delfim Neto que você propôs aqui, que é: no Brasil muitas vezes é o rabo que balança o cachorro. Boa. E não o oposto. Quer dizer, a gente está ali posicionado para fazer acontecer e movimentar a agenda, quando na verdade nós temos muito mais uma inércia, no caso dessa alta do Ibov, que retomou 160 mil pontos, do que qualquer outra coisa. O que projetar para 2026, professor? Esse fluxo estrangeiro, dá para contar com ele da mesma maneira que a gente contou em 25? Ou a volatilidade eleitoral é que pode tumultuar a parada? Olha, eu tenho trabalhado muito com cenários, né? E quando a gente trabalha com cenários, a ideia é que a gente não fique numa única tendência. O mal dos economistas é que eles, em geral, querem acertar o futuro, porque, óbvio, que eles querem ganhar dinheiro. Mas os cenários são cenários alternativos, né? Eu acho que dentro desses cenários, a continuidade do fluxo de capital vai se manter, né? Porque apesar de todos os riscos que a gente tem, e o risco master agora é um outro risco, né? Porque isso mexe com coisas que estavam institucionalizadas. Você falou aí que o FMI está preocupado e tudo mais. Quer dizer, você começa a mexer em uma coisa que tem compliance, que tem uma organização, né? Que tem uma credibilidade, isso pode tumultuar o processo de recebimento de investimento. Mas eu acho que a gente continua sendo um forte recebedor de investimento, especialmente da China, porque nós estamos nessa dinâmica global aí, desse sul global, que tem gente que acha que é besteira,
financeira, mas o importante é que o dinheiro está vindo. A volatilidade das eleições vai ser gigantesca, porque a gente vai ter muita notícia. E tem um problema que eu já alerto todos vocês aqui, quer dizer, esse caso do Master, ele tem mostrado muito essa geração espontânea de notícias, de diz que me diz, de fake news, de on e off, né? Então acho que uma coisa importante é, a gente tem que checar quem está no mercado, quem está fazendo decisão séria, é checar de onde que vem a informação, qual a fonte, qual é o dado, né? Pra gente não sair cometendo besteira. Cada um tem o seu apetite, o seu interesse eleitoral, mas na hora de decidir negócios tem que olhar para dados e informações. E nesse tumulto, né, eu acompanho muita gente em YouTube, em outras publicações, tem hora que cansa, né? Tem hora que dá vontade de virar o seletor, porque é muita informação que dá em nada, vira só espuma. Tem muito ruído, né? Muito ruído. Então, acho que a gente tem que procurar se informar com informações mesmo de verdade, dados, e aí faz você a análise, né? Não fica terceirizando muito a análise para os outros. Aproveita a análise dos outros, é óbvio, a gente faz análise aqui, mas cria a sua avaliação do negócio. Acho que isso que é importante para um ano de muita volatilidade, mas a gente sabe, mercado financeiro, quando tem volatilidade, dá para ganhar. Ainda nessa questão mais estrutural para 2026, eu queria organizar com você os eixos principais que devem pautar o ambiente de negócio aqui para o Brasil. E quando a gente faz essa organização, me parece que o saldo é positivo, assim, dá para pensar numa bolsa mais forte do que fraca. Vamos ver se você concorda. Por exemplo, a gente vai ter, no curto prazo, é um estímulo de curto prazo, mas a prorrogação que o Supremo Tribunal Federal determinou para que as empresas possam pagar dividendos sem a mordida de taxação, agora em 31 de janeiro, pode continuar sustentando uma certa corrida por papéis que pagam dividendos. De repente é um estímulo de curto prazo para a bolsa manter patamares de preço pelo menos próximos do atual ou superiores. Iminente queda da taxa Selic, cujo fôlego a gente não sabe qual vai ser. Se corta 100, se corta 200 pontos base, o que o Copom vai fazer. Mas me parece que esse é um empurrão estrutural para a Bolsa Brasileira. E a volatilidade eleitoral, que é verdade para os dois lados. Ela tanto pode frear a Bolsa quanto acelerá-la. No entanto, Carlos, e aí eu passo a palavra para te ouvir, me parece que o noticiário hoje, tudo que já foi digerido, aponta para um cenário de bolsa mais contida pelas eleições. Porque o Lula, o que tudo indica, vai buscar reeleição, porque o Flávio Bolsonaro, pela rejeição associada a seu nome, dá mais chances de uma reeleição do atual governo. De modo que, se pintar novidade no noticiário, esta tende a ser uma novidade em desfavor do governo e não o contrário. Ou seja, a simetria estaria por um noticiário mais positivo para a Bolsa relacionado a eleições e não o contrário. Esses três eixos fazem sentido? Você assinaria embaixo? Não, assino a análise perfeita, né? Talvez o que a gente complementaria é se olhar para commodities, né? Para o mercado agro e de minérios, que é uma coisa que é muito importante no nosso equilíbrio macroeconômico aqui, né? Você falou muito bem, quer dizer, se a eleição fosse hoje, seria maravilhoso para o governo, né? Porque você está num patamar histórico de baixo desemprego, né? Tem uma sensação, as pessoas estão com uma certa sensação positiva, apesar da inflação e da taxa de juros, né? Saiu uma pesquisa ontem muito interessante dizendo que o brasileiro, pela primeira vez, está colocando guardar dinheiro à frente de gastar, até de pensar na família, o que é uma coisa interessante no sentido de que as pessoas estão começando a entender, acho que é muito esse movimento de falar em empreender, em novos negócios, em se cuidar, né? Uma educação financeira meio aleatória, né? Que vem de fora. Então, o ponto-chave é que a gente já percebeu que, por exemplo, essa taxa de juros de 15% é extorsiva, não dá para continuar assim, né? Então, o Banco Central ele não pode ter um olhar, eu sempre falo uma mesma frase, não pode ser mais realista que o rei. Você pode chegar ao centro da meta de inflação, só que você está corroendo a questão da qualidade das empresas, você está corroendo o endividamento, inadimplência. Então, essa necessidade de mudar a taxa de juros vai vir, e vai vir com pressão do governo, né? Porque o Lula está quietinho aí com o Galípolo, mas se o ano que vem você não tiver crédito mais barato para as pessoas, você vai ter problema ali para fazer essa reeleição. Então eu acho que tem que olhar tudo isso, e o único comentário que eu faria é o seguinte: você falou, se tiver novidades, eu diria quando tiver novidades. Bem porque pontuado. o que vai acontecer assim, no Brasil, né, tudo é novidade, e a gente é o único país do mundo que a gente consegue mudar o passado. É verdade, nem ele é certo. Nem ele é certo. Então é muito importante perceber que quando tiver novidades, lembra as últimas eleições presidenciais, essas
essas últimas, dos últimos 8 anos e tal, até queda de avião, né? Isso é gente que apareceu de última hora, pesquisa que muda, facada do Bolsonaro. Então, as emoções, aí não existe script de novela que é melhor do que nossas eleições, viu? Embora nesse script haja uma data em que fatidicamente nós teremos novidade, que é o limite de abril, quando vários personagens com vistas ao pleito terão que se descompatibilizar de seus cargos. É aí que a gente vai saber para onde vai Tarcísio de Freitas. Sim. Porque se ele buscar a reeleição do Palácio dos Bandeirantes, ele se mantém no cargo, a legislação assim permite. Se ele quiser outro cargo, ele vai ter que sair do governo do estado de São Paulo. É uma das figuras mais chave para a gente pensar o contexto das eleições de 2026. Agora, professor, o longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Vamos nos ater ao de hoje. O dia 30 de dezembro reserva fotos importantes para o mercado de trabalho brasileiro. A gente vai ter PNAD às 9 da manhã e às 2 da tarde o CAGED. O Banco Central está de olho nisso para viabilizar a fatídica queda da taxa Selic, que para muita gente vai ser em janeiro, para a maioria das pessoas, no entanto, o mapa de calor correu para março. Queria saber como é que está o seu cenário para a queda da Selic, tivesse você que apostar, e a sua expectativa para as atualizações, mês de novembro em pauta para o mercado de trabalho hoje. Olha, aparentemente o mercado de trabalho vai se manter nessa mesma linha, né? O que eu acho que é importante, que alguns economistas que criticam essa taxa de juros dizem, é o seguinte: você tem um problema de considerar o mercado de trabalho sobre essas estatísticas. O mundo mudou. Né? Então você tem gente que é CLT, a menor parte das pessoas que trabalham no Brasil hoje é formalizada CLT. Então você tem CLT, tem PJ, PJ Flex, tem todo tipo de... Né? Tem o cara que é operador ou trabalha para aplicativo. Então você tem um monte de várias dimensões do mercado de trabalho que às vezes não são captados por esses indicadores. E de novo, se o Banco Central for absolutamente técnico, né? Ficar olhando só para o tecnicismo do dado, a decisão dele talvez fique para março. A minha torcida é que venha antes, né? Porque você tem um lado da economia real que é o fôlego das empresas e das pessoas que estão endividadas, né? Então, se deixar para março, você corre o risco de deixar o remédio amargo por muito mais tempo e a economia se desaquecer demais. Então não é uma questão de torcida para o governo, não, é uma questão de torcida para que a economia continue crescendo, né? Então essas informações são relevantes, são importantes, mas de novo, o Banco Central não pode ser mais tecnicista, né, mais realista que o rei. E ele tem que olhar as diversas dimensões, é emprego, é dívida pública, o comportamento econômico, é a questão do câmbio, quer dizer, tudo isso está na pauta ali, não é uma decisão de um tema, monotemática, né? Então acho que esse cuidado com os dados são importantes. Eu não creio que vá vir nenhuma grande variação nesses últimos indicadores, mas tem que ter olhar crítico sobre como eles são feitos. 7h30. E para além, a gente vai ter também, me atendo aqui aos highlights do dia, ata do FONC, lá nos Estados Unidos, 4 da tarde, horário de Brasília. Há uma defasagem maior quando a gente pensa na nossa ata em comparação com o comunicado. O comunicado sai na quarta noite, terça-feira da semana seguinte vem a ata, o que eu acho um acerto. Aí você ajusta eventualmente um ruído, o Banco Central já está em contato com a reação do mercado e dá uma olhada para ancorar expectativas. No caso americano, sai a decisão de juros, são 2 semanas até que a ata seja divulgada, cai no dia de hoje o documento referente à última decisão. Ainda assim, a quais linhas a gente tem que se ater mais? Qual que é a expectativa? Pode ter alguma mexida? Você acha que isso pode eventualmente mudar o cenário, que hoje está muito consolidado, de manutenção dos juros para janeiro? São praticamente 90% dos derivativos apostando nisso. Lá a ata deve ser escrita à mão ainda, né? Por isso que demora 2 semanas para o pessoal fazer. Não, isso prova que o Brasil tem algumas coisas que ele funciona bem, né? E já se entendeu muito bem com o mercado. Veja, o presidente do Fed está para sair aí, né, nos próximos meses, né, e o Jerome Powell tem alguns comentários sobre ele que ele tem um lado meio político ali de administrar aquilo de uma forma interessante. Então eu acho que ele não vai querer criar rusgas, apesar de ter a responsabilidade do cargo, né. Aparentemente, você tem algumas informações que são tanto quanto discrepantes nos Estados Unidos, algumas de queda do emprego, aumento de pedidos de desemprego, você tem a atividade econômica reforçada. Então, os sinais ainda são um pouco contraditórios, o que faz a gente ter essa incerteza sobre a próxima queda dos juros, né? Ou manutenção, né? Ou mesmo elevação dos juros, né? Aparentemente, a gente não vai ter uma queda, mas o que a gente percebe é que talvez essa manutenção seja por mais algum tempo, né? Acho que na última conversa do Powell ele disse que talvez tivesse uma queda, então já estamos voltando para um estágio de não cair,
mas eles são muito mais sensíveis a isso e cuidadosos. Apesar da ata demorar para sair, quando tem que agir, eles agem, né? Então eu acho que a gente tende a manter isso pelo menos nesse próximo mês e os dados estão começando a voltar, né? Por conta do shutdown. Isso. E está começando a ter uma atualização mais próxima. Isso vai ajudar também nas decisões econômicas, tanto do Banco Central como nossas aqui, de olhar para esse mercado. É um pedágio de cobertura macroeconômica que todos nós fomos obrigados a pagar em função da lombada que o shutdown contratou. Agora as coisas estão voltando realmente ao normal, cronograma de volta às condições normais de temperatura e pressão. Bom, são 7h33. Professor Carlos Honorato, que atua na FIA Business e também é CEO da Outpod, está com a gente e assim seguirá pelos próximos minutos, é o seu esquenta. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a nossa audiência. Nós já estamos falando nessa altura da manhã com mais de 500 traders e investidores que constroem o minuto a minuto com a gente, para prestigiar, sobretudo, o Carlos, que faz questão de estar conosco nesta semana espremida. E aqui no estúdio, eu quero convocar o seu like. Nós já passamos dos 100 likes e a gente pode fazer muito mais bonito em prestígio aqui a toda a análise que o Carlos está nos entregando. Deixa o seu like aí do outro lado. Um abraço para o glorioso Maico Antunes, também o VCDR, o Leandro França, falei dele logo no começo do programa. O Marcos também está na área. Um abraço ainda para o FP Leite, o Henrique Mariano e o Marcelo Antunes. E para fechar, tem Renato Barcelos mandando bom dia, o FR Equitação. O senhor tá montado num cavalo a essa altura, não, né? Tá cedo ainda, hein? Vai com calma, meu garoto. 7h34 e o Soberano também tá por aqui. A todos vocês, muito obrigado e vamos juntos. São 7h34, tá na hora da gente passear pelas manchetes mais quentes. E aí, professor, eu vou fazer um passeio contigo geopolítico pra gente começar. Vamos com um tempero internacional. A maneira como a gente construiu a tabela por enquanto focou muito na parte doméstica, embora a ata do FONC tenha colocado o nosso pé nos Estados Unidos. Mas agora a verdade é que a gente vai passear pelo mundo e queria eu que essa viagem, esse passeio, fosse em moldes mais tranquilos. A verdade é que o noticiário geopolítico anda agitado. Vamos com a primeira manchete, essa aqui, ó. Trump ameaça novo ataque ao Irã, caso o país retome programa nuclear. Isso aconteceu também em 2025, você tá lembrado? Teve ataque dos Estados Unidos, um ataque classificado como preciso, cirúrgico, numa das bases de atuação e trabalho com urânio, energia nuclear, lá na fotografia iraniana, na geografia iraniana. O presidente disse estar aberto a acordo, mas afirmou que reagirá com força se houver sinais de enriquecimento de urânio. Os Estados Unidos atacaram instalações nucleares do Irã em junho, aqui o mês de referência em que isso se deu. Então só o primeiro parágrafo aqui, ó, para a gente estar mais contextualizado. Estou ouvindo que o Irã está tentando se reerguer. Se estiver, teremos que derrubá-los de novo, disse Trump a jornalistas ao receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Flórida. Vamos atacar com força, acrescentou. Diante de alguém que já promoveu o ataque, como é o caso, em junho assim se deu, é uma ameaça que, obviamente, tem que ser considerada. Aí a gente vai para essa segunda. É necessário que o Hamas se desarme, diz Trump em encontro com Netanyahu. O Hamas quer um Estado palestino. Israel entende que isso é impossível, isto é inviável. Trump fala em desarme por parte do Hamas para que o acordo de paz ganhe contornos estruturais para a região. E a verdade é que é muito difícil imaginar uma resolução estrutural. Aqui, ó, o presidente americano Trump diz que o Hamas precisa se desarmar, a fala foi feita exatamente no mesmo contexto ao lado do Benjamin Netanyahu. Eu digo o mesmo contexto da manchete anterior sobre o Irã. A declaração foi feita após o grupo, o Hamas, reafirmar que não vai renunciar às armas. O encontro para discutir o conflito acontece na propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. A reunião discute a segunda fase do acordo de paz em Gaza. Antes do início, Trump disse aos jornalistas que a reconstrução em Gaza vai começar em breve. Aí temos essa terceira aqui, ó. Trump diz que os Estados Unidos destruíram instalações. Houve um ataque à Venezuela? O presidente afirmou que houve essa destruição de uma grande instalação. Rumores de um ataque americano à Venezuela não foram confirmados. Tem mais essa na camada geopolítica. Estados Unidos versus Venezuela. Mas antes, parássemos apenas nessas três, que já seriam preocupantes. Tem essa aqui também, ó. Exercícios militares chineses em torno de Taiwan são retomados pelo segundo dia consecutivo, com o objetivo de alertar forças externas. Pelo segundo dia consecutivo, as Forças Armadas enviaram unidades aéreas, navais e de mísseis para a realização de exercícios conjuntos com munição real ao redor da ilha de Taiwan.
o que Pequim classificou como um aviso severo contra forças separatistas e de interferência externa. Taiwan afirmou que estava colocando suas forças em alerta e chamou o governo chinês de o maior destruidor da paz. A Autoridade de Aviação Civil de Taiwan afirmou que mais de 100 mil passageiros aéreos internacionais seriam afetados por cancelamentos ou desvios de rota. Os 2 dias de exercícios militares, denominados Missão Justiça 25, ocorreram após Pequim expressar indignação com o que poderia ser a maior venda de armas dos Estados Unidos para o território autônomo, e após uma declaração da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi, afirmando que suas forças armadas poderiam se envolver caso a China tome medidas contra Taiwan. A China afirma que Taiwan deve se submeter ao seu domínio. Bom, chega, né? Última manchete. A Ucrânia nega a alegação russa de que um ataque com drone teve como alvo uma das residências de Putin. Isso é irônico, professor. Ontem pela manhã a gente estava aqui com um noticiário que apontava para chegada de um denominador, de um acordo. A ideia de acordo de paz estava mais robusta depois do final de semana. E aí, horas depois, os russos acusam os ucranianos de promoverem um ataque contra o Kremlin, né? Uma das residências de Putin, portanto, uma figura diretamente relacionada ao Kremlin, referência para a gente pensar o governo russo. A Ucrânia nega e diz que, inclusive, isso é uma narrativa erguida falsamente pelos russos a fim de minar ou dificultar a chegada a um acordo de paz. Vá por onde você quiser, temos temperos e temperos aqui para esse geopolítico agitado, professor. Olha, eu tô rindo aqui porque eu me divirto com geopolítica. Vou ser franco, depois, quando você é jovem há mais tempo, né? Você vai vivendo mais, e eu vivi o finalzinho da Guerra Fria, nada disso deixa a gente muito assustado, porque no fundo tem tudo que você falou aí em relação a narrativas, né? Você pega, por exemplo, o Trump é um excelente negociador, é inegável isso, né? E a gente tem que ler aquele livrinho dele e jogar o banco imobiliário do Trump para entender qual que é a dinâmica dele, né? Então ele bota essa pressão, onde ele estava do lado do Netanyahu, é óbvio que ele faria discursos, né, de força ali em relação ao Irã, né? O Netanyahu não tem nenhum interesse em libertar Gaza, ele é daquela turma das antigas que acha que tem que eliminar Gaza e tornar parte do Estado palestino. Então as narrativas se encontram com as agendas, né? Isso que é importante. E no Putin, em relação ao Putin, quer dizer, é muito estranho, né, que um drone tenha tentado atacar ali. A história é boa, assim como acho que centenas de pessoas se suicidaram, né, ou caíram. Sozinhas de hotéis, de janelas, tomaram sucos com propriedades pouco medicinais. Então, você tem uma situação muito, quase divertida, né? Mas o que mostra esse jogo de forças, né? Houve um prêmio Nobel aí há uns 20 anos atrás, eu não me recordo quem foi, era uma turma que dizia o seguinte: é melhor uma ameaça bem feita do que uma retaliação efetiva, né? Essa foi a tônica da Guerra Fria e é um pouco o que o Trump faz. Sim. E é um pouco o que a China faz, quer dizer, quando a China cerca Taiwan, ela mostra de uma forma muito simples, com meia dúzia de navios, que aquele território volta a ser dela facilmente, né? E aí eu duvido que o Japão outro dia aprovou 300 bilhões de orçamento militar, quer dizer, eu duvido que Japão e mesmo os Estados Unidos vão se envolver num negócio desse. E também não acho que a China tenha interesse de retomar o território agora, porque a maior produção de chips vem de Taiwan, a relação, Taiwan acho que o país que faz mais negócio é com a China continental. Então, você considerar que eles vão destruir ali um funcionamento econômico em nome da geopolítica só, eu acho pouco provável. Tem que estar no radar, mas é pouco provável. Mas faz parte desse teatro geopolítico criar essas narrativas, essas circunstâncias para medida de poder. Entender até onde o outro vai. Professor, tem uma vantagem que a China tem, só para não perder a chance aqui de complementá-lo. Assim, o chinês ele senta para conversar e ele fala em décadas. Exato. Então assim, ele não tem pressa. Tá bom, não tem ambiente ainda para neste momento invadir Taiwan e submeter Taiwan à minha soberania. Não faz mal, eu faço daqui a 1 ano, se não daqui a 2, se não daqui a 4. É uma questão de tempo, de alinhamento. Eu já ouvi teorias nessa direção e faz sentido quando você pega o funcionamento e o planejamento estatal chinês, que tem essa capacidade longo prazista que poucos ou nenhum país no mundo tem na mesma intensidade, na mesma magnitude, né?
Os orientais têm essa característica, né? Tem um livro, eu já citei aqui, do Henry Kissinger, que se chama Sobre a China, que o Kissinger foi o secretário de Estado americano que abriu as relações ali. Realmente a China tem uma visão de civilização, de milênios. Então esse olhar para frente é uma coisa natural deles, eles são muito tranquilos em relação a isso, né? Quer dizer, em algum momento, Taiwan já é parte da China, mas em algum momento vai voltar a ser oficialmente. Isso choca demais com o Ocidente, né? Que acaba não tendo, a gente tem essa visão de curto prazo, né? Até aquela frase do Keynes, né? No longo prazo estaremos todos mortos. Então a gente só está pensando no amanhã, né? No dia de hoje. E os Estados Unidos funcionam muito assim, né? E pensa o seguinte, Trump, Putin estão vivendo na dinâmica deles, né? O Trump é um senhor com 80 anos. Quer dizer, por mais que ele tenha uma excelente saúde e viva muito, ele não vai viver mais 20. Né? E o mandato dele, teoricamente, termina daqui a 2 anos. Então, a gente tem que observar que essa visão de curto prazo é que, enquanto isso, o Xi Jinping é quase que um imperador vitalício nos próximos anos. Isso muda completamente a dinâmica de olhar para as ações, para a política que precisa ser feito. Né? Agora, professor, olhando para todas essas novelas paralelas de agitação do geopolítico, ainda que haja muito ruído e muita narrativa, até promovendo aquele clichê que eu acho um clichê assim, tem clichês que você fala, meu Deus, mas tem clichês que você fala, pô, esse clichê é bacana. A primeira a morrer na guerra é a verdade. Como a gente estava falando agora da Rússia, né? Ao que tudo indica é uma narrativa. Quando a gente pensa no investidor, no trader, a qual dessas histórias esse trader, esse investidor deve se ater mais? Onde é que tem mais potencial de precificação envolvido? Os clichês, minha mulher não gosta de clichê também, mas eu falo pra ela, alguém inventou o clichê. Isso que é legal, você pega o clichê original, o meme original, fala, pô, isso é bacana, né? E assim como tem esse clichê, tem o clichê de que a história é contada pelos vencedores. Sim, né? Esse é outro clichê que todo mundo fala. Eu acho que o investidor ele tem que observar o quê? O que está envolvido em torno disso do ponto de vista econômico. Então você tem, por exemplo, a China entrar numa situação de guerra. Por isso que eu falo, cenários alternativos são importantes. A possibilidade de ela entrar num conflito é baixa, mas se ela entrar, o que afeta? Certamente vai afetar fluxo internacional de investimento, isso pode afetar o Brasil, pode afetar a compra de recursos, pode até afetar positivamente, de você ter uma maior necessidade de importação de grãos ou de minério de ferro pela China, né? Então, você tem commodities, você tem mercados que são afetados por isso. Então, quando a gente está falando de Venezuela, quando a gente está falando de Irã, quando a gente está falando... um ativo muito importante nessa história é o petróleo, é energia, né? Então, se você está trabalhando aí com Petrobras, com ações ligadas ao mercado de energia, a atenção tem que ser muito grande nesse lado. Se você está trabalhando, olhando aí as 7 magníficas, olhando para o mercado de inteligência, mercado de computação, de dados, né? Quer dizer, onde que está ainda a maior produção de chips? Está lá em Taiwan, está na China. Então, tudo isso pode ser afetado. Por isso que ser estratégico é meio que se antecipar. Né? Em vez de a gente estar discutindo aqui equilíbrio fiscal, o Brasil devia estar discutindo destinar recursos para criar fábricas de chip aqui no Brasil. Ah, mas não temos tecnologia, não temos condição. Não, a gente faz um carro voador na Embraer. Por que a gente não consegue criar mecanismos de em 5, 6, 10 anos ter autossuficiência de chips ou de produção de alguns componentes aqui? Então, o grande segredo de olhar essas narrativas é você sair um pouco fora do emocional, criar cenários e se antecipar em relação a isso. 7h46. Dali, Carlos Honorato, e agradecer a audiência. Já estamos falando com mais de 600 traders e investidores e temos praticamente 200 likes, porque o ano só termina quando acaba. É ou não é? Andrei, meu rei, que está no comando técnico operacional aqui da nossa cobertura na TC News. Bom dia para você, Andrei, vamos juntos. Faltando 14 minutos para as 8 da manhã, tá na hora da gente partir para temas mais domésticos. A gente já repassou a agenda, a gente já comentou sobre o overview, a gente fez um balanço de 25, algumas projeções para 26 e nos últimos minutos passamos por manchetes geopolíticas. Pedindo para o Carlos Honorato uma ajuda para separar ruído, barulho, de fato, de temas mais sensíveis para o investidor. Vamos fazer o mesmo exercício agora com manchetes da porta para dentro. Começamos com essa aqui, ó. A cariação, no caso Banco Master, pode ser cancelada após depoimentos à Polícia Federal. Delegado que conduz as investigações vai decidir, depois de ouvir os personagens, se é ou não necessário manter a cariação.
É engraçado que no Brasil algumas manchetes óbvias, elas precisam ser explicadas. Porque alguém que está de fora, desavisado, e chega aqui e fala assim, pô, óbvio, como é que você vai solicitar uma cariação sem ouvir os personagens envolvidos e, eventualmente, identificar discrepâncias entre as versões? Pois é, mas era o que o Toffoli queria. O ministro do Supremo Tribunal Federal estava encomendando uma cariação e derrubou diversas movimentações que buscaram inviabilizar essa cariação, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, porque ele entendia que era necessário colocar na mesma sala o Ailton Aquino Santos, diretor de fiscalização do BC, o ex-presidente do BRB, banco estatal que foi envolvido na quase aquisição do Master, e o Daniel Vorcaro, dono do Master em si. Mas sem ouvir individualmente cada um dos três e aí sim avaliar o cruzamento das suas versões. Basicamente ontem, e o mercado classifica isso como um recuo do Toffoli, agora ele deixa para a PF a bola. Vai caber à delegada responsável pelo caso ouvir os personagens e aí sim, se houver alguma discrepância ou necessidade de esclarecimento maior, uma acariação para os três personagens se encontrarem. Vamos ver. Segunda manchete sobre o caso. Banco Central responde ao TCU sobre Banco Master e nega omissão e precipitação. O Tribunal de Contas da União alegou que o BC se precipitou, ou poderia ter se precipitado, ao intervir no Master da maneira como interveio. E o BC, tecnicamente, organizou os argumentos que deram a ele respaldo na intervenção promovida. Segundo a apuração do valor, a resposta do BC ao TCU traz os fundamentos legais para a decisão de liquidar o Banco Master, com toda a cronologia dos fatos e também com as alternativas sobrepassadas e seus eventuais impactos para o sistema financeiro. Aí temos mais essa. PGR descarta a atuação irregular de Moraes ou de esposa no caso Master e arquiva pedido de investigação. Você lembra da coluna da Malu Gaspar e de todo o barulho que a oposição passou a fazer em Brasília contra Alexandre de Moraes, que teria mantido contato com o Gabriel Galípolo, presidente do BC, para intervir em favor do Master. Inclusive com direito a um contrato de 130 milhões de reais ao longo dos próximos meses, a serem recebidos pela sua esposa, através do seu escritório de advocacia, tendo como Master um dos seus clientes. Mas a PGR, a Procuradoria-Geral da República, na figura de Paulo Gonet, entende que não houve atuação irregular e que nem cabe investigação. Bom, aí nós temos esta aqui, para a gente fechar e ouvir o Carlos Honorato a respeito. Interferências do Supremo Tribunal Federal e do TCU na liquidação do Master acendem alerta no FMI e no Banco Mundial. Não houve reversão da liquidação, mas sim, esse risco cresce e se trabalha com esse eventual cenário, tá? Ações para rever processo devem levar técnicos do FMI a rebaixar a avaliação da solidez financeira do Brasil. Porque no fim do dia, Carlos Honorato, a pergunta é: a quem interessa limitar ou dificultar a atuação técnica do regulador financeiro do país via Banco Central? Leia-se Banco Central. A quem interessa? A nós que não interessa, né? A gente tem que separar um pouco, né? Eu gosto muito de inteligência competitiva, né? Inteligência competitiva é como se fosse a espionagem do bem, que os russos e os americanos fazem muito bem, até acho que os russos fazem melhor do que os americanos, né? O que é isso? Inteligência competitiva é você pegar dados, informações, rumores. Então, uma fofoca é uma informação, você só tem que tratar ela dessa forma. Tem coisas aqui que a gente não acessa, né? A gente não viu o balanço do Banco Master, a gente não acompanhou, mas aparentemente, com as informações técnicas que a gente tem, o banco era um banco tendendo a ser quebrado, né? E quem é técnico da área econômica e financeira acha que a intervenção do Banco Master foi atrasada. Deveria ter sido feita antes, porque ele estava querendo se envolver com o BRB lá em Brasília. Então a sua pergunta é quem interessa isso, né? Essa questão de intervir, entre aspas, no Banco Central, eu acho que há muita gente. Né? Aí vamos para os rumores, para a fofoca. Quer dizer, parece que o Banco Master é um banco que ele estava envolvido com muita gente, seja da oposição, da direita, da esquerda, todo mundo ali metido nesse Banco Master, o que acaba criando em Brasília, às vezes, esses acordos esdrúxulos entre oposição e situação para você blindar certos assuntos, certas situações. Que, infelizmente, parece que estava começando a acontecer com o Supremo, né? Quer dizer, você tem uma situação em que o principal responsável no Supremo foi viajar para assistir a final do jogo
né? E assim, se você viaja com alguém para assistir um jogo de futebol, você vai conversar sobre tudo. Eu até entendo que consiga não conversar sobre o assunto do banco, mas isso é um fato, né? Não estamos dizendo. Isso aconteceu, essa viagem aconteceu. Né? Você ter a esposa de um ministro do Supremo que tem um escritório de advocacia que fatura um valor que, na minha visão, né, é fora da realidade, né? E se você pegar, mas o mercado de advocacia são de valores altos. Então, esse mercado também está errado, né? Se você gasta esse volume... Eu estava vendo ontem, por exemplo, a premiação da Mega da Virada. Já jogou na Mega da Virada? Claro eu já que joguei. sim, Opa, mas mesmo que eu ganhe, estarei aqui. Viu? Mesmo com jogando $1 bilhão de dinheiro. Não, por que não? Eu me divirto vir aqui. Eu vou jogar aqui para sorteio no chat para aumentar os likes. Quem fizer 2 likes ganha, né? Mas eu vi lá, dá para comprar 68 Ferraris, 35 iates e 8 consultorias do escritório de advocacia. Pô, temos um problema, né? Então, eu acho que hoje o papel não é a gente sair incriminando ninguém, né? Mas também não podemos entrar numa atmosfera de medo e temos que ir atrás de entender. Principalmente a opinião pública, que somos nós e quem é imprensa, quem está criando conteúdo no YouTube, enfim, tem que ir atrás de impedir que essas coisas aconteçam no país. Quer dizer, não dá para interesses privados de alguns sobreporem empresas e instituições que fazem um negócio de característica de seriedade. O Banco Central é uma instituição sólida, criou essa solidez em 30 anos, né? Se você pegar o Banco Central quando começou o Plano Real, tem a história num documentário falando que o presidente do Banco Central foi escolhido errado lá pela Zélia Cardoso de Mello porque trocou o nome. Então você tinha um Banco Central que era muito menos estruturado do que é hoje. Então, você não pode colocar uma qualidade técnica de uma instituição em jogo por conta disso. Por isso que é bom que o mercado financeiro se posicione contra isso. Há indícios de que o Banco Master realmente não tinha liquidez para funcionar. É só pegar casos de Banco Pan-Americano, de Banco Santos, que foram muito parecidos, né, na situação de dados contábeis. E a gente tem que brigar pela independência, pela garantia do compliance do Banco Central e impedir que esse ataque aconteça, porque não deixa de ser um ataque à instituição. 7h54. Com isso a gente esgotou o eixo do noticiário doméstico mais relevante e como a gente já repassou os destaques de agenda, mercado de trabalho e a própria ata do FONC, a gente parte agora para o giro das commodities no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especialista em mini contratos, nos permite o passeio pelas cotações que podem ser um bom termômetro para as negociações do dia. Bom, em relação às commodities energéticas, o petróleo vai rondando $62 o barril, estou me referindo ao Brent, é uma alta de 0,40%. O WTI avança 0,4% a $58,31. Gás natural em mais uma dinâmica de leve recuo, 0,35%, tanto no caso do americano quanto no caso do europeu. Você que monitora a energia nuclear através do urânio e as suas idas e vindas, o URNM, que é equivalente a um ETF do urânio, tem agora no pré-mercado americano uma alta de 1%, o que lhe dá destaque. Commodities metálicas, as tão comentadas commodities metálicas. Bom, eu narrei mais cedo que o ouro e a prata, ativos relacionados à proteção de capital, estavam buscando uma recuperação depois da realização mais forte de ontem. O ouro está avançando 1,3%, $4.400 a onça Troy, a prata sobe 5,5%. E quando a gente vai para os outros metais, o cobre está avançando 2%, o alumínio está subindo 0,6% e o minério de ferro tem uma leve realização em Singapura, a tonelada cota $105,70, é uma queda de 0,30%. Em relação às commodities agrícolas, o café sobe 0,84%, a soja 0,21%, a gente tem o milho no 0 a 0, o trigo também no 0 a 0 e basicamente assim estamos. Sobre commodities, Carlos Honorato, seu destaque também, algo a reforçar nesse giro, seja nas agrícolas, na própria questão do petróleo. O petróleo ficou abaixo dos $60 e recentemente conseguiu recuperar esse patamar que para muita gente que produz é um patamar mínimo necessário para continuar incentivando economicamente a exploração da commodity, né? Tem que olhar sempre para a OPEP e a Arábia Saudita, né? São esses caras que conduzem isso e ali eles fazem um xadrez muito interessante em relação a novas tecnologias, o que está puxando o mercado. Você percebe a Arábia Saudita num movimento geopolítico que tem cada vez tentado diversificar mais a sua economia. E ela é um termômetro disso. O que a gente tem que observar para 2026 sobre o petróleo é o que vai acontecer na Venezuela.
Quer dizer, se o governo Maduro cair e você tiver um outro governo, que essa é a grande dificuldade, quem vem, né, que seja pró-Trump, e não vamos esquecer que o Trump está fazendo esse movimento todo porque, numa certa medida, ele está pagando a fatura das eleições lá dele, né? Então, dependendo de para quem cair, a dinâmica do petróleo muda fortemente com a Venezuela num jogo diferente geopolítico. Então, isso a gente tem que observar com carinho. Carlos Honorato, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Esquenta do Mercado. No oferecimento de CME, a gente acabou de fazer a tabela então sobre as commodities, a gente volta para esse momento lá na sexta-feira, já que amanhã não tem pregão, em função do dia 31, é a véspera do ano novo, não tem negociação na Bolsa Brasileira, e o dia 1º, bom, autoexplicativo, é o ano novo em si. Então no dia 2 a gente volta a tabelar com a CME aqui no Esquenta, e na semana que vem a gente volta a tabelar, não é, meu caro Carlos Honorato? Quero dizer que foi um prazer tabelar contigo aqui. Seja sempre muito bem-vindo e uma ótima virada. Que você tem em 2026 um ano tão bom ou melhor do que foi o seu 2025. Isso, que 2026 seja melhor que 2025 e pior que 2027. Isso. Né? Sucesso para todos, muita alegria, muita paz e que todos nós, se todo mundo ganhar na Mega Sena vai ser um problema, né? Mas que pelo menos nós dois Pronto, já ganhamos. 500 milhões para cada um. Já resolve e depois a gente incentiva um pouco o pessoal que está em casa aí. Muito prazer em falar com todos, bom final de ano para todos. Professor, sem ganhar na Mega Sena, você já trouxe gorros para o nosso time operacional. Olha ele aqui, ó. Mais um exemplar aqui, ó, do gorrinho de Natal. Carlos Honorato deixou o nosso fim de ano muito mais cenográfico com esse presente. Se você ganhar na loteria, qual presente você pensa em oferecer para os nossos nobres operadores? Como nós estamos no verão, nós vamos trazer umas viseiras, né? Aquelas viseiras de praia, porque o custo do gorro é baixinho, né? Mas posso contar a curiosidade? Na verdade, eu vi um dia que o pessoal tá passando frio. E aí eu falei que assim... o ar-condicionado é fraquinho do outro lado. Tava gelado ali, o pessoal ficar, né? Aí eu falei, pô, vocês estão com frio, eu vou trazer uns gorros pra vocês. E aí eles começaram a me cobrar, cadê o gorro? Cadê o gorro? Aí chegou o Natal, eu falei, pô, a oportunidade... Alinhou os incentivos. Então você vê como as coisas vão acontecendo. Por isso que eu acho que é legal, vocês adotaram o gorro, mais sensacional. Virou parte aqui do... Que legal. É a única emissora do Brasil em que o gorro de Natal funciona o ano inteiro. Muito bem, vamos homenagear o pessoal. Muito bem. Feliz Natal. Bom ano novo pra todos. Tchau, professor, até a próxima. Obrigado. Muito bom. Carlos Honorato aqui com a gente. Amigos, um minutinho pro Manhã TC News começar. Você que esteve conosco, super obrigado. Depois dessa performance toda aqui, deixa o seu like e o Manhã TC News vai começar. Até já. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente.